Pessoal, vou explicar um pouquinho como é que a gente analisa fluxo, frequência e macroeconomia para tomada de decisão. Esses pontos são cruciais para quem quer operar profissionalmente na Bolsa de Valores. Na minha tela operacional, eu tenho uma grade de cotações, justamente para que eu veja como que o juros está se comportando com relação ao mercado. Rafa, mas por que você olha juros? Os juros, para quem não sabe, ele que dá a direção praticamente de 90% dos dias dos ativos, do dólar. Então, se os juros, que é a curva DI, essa é a sigla que é utilizada na Bolsa de Valores, se os juros está em alta, olha só, alta de 2%, 2,24%, 1,88%, isso é muito forte. Isso quer dizer que o dólar vai subir, o dólar não vai cair. Então, se o juros está puxando alta no mercado, teoricamente o dólar vai ficar comprador. Isso ocorre em 90% dos dias. Mesmo que eu analiso não só os juros, a gente analisa aqui na grade de cotações, eu tenho o índice futuro. Então, se o dólar está comprador, se os juros está comprador, o índice está vendedor. Eu tenho o Dólar Index. O que é o Dólar Index? É a cesta de moedas do dólar referente aos dólares, são os pares de moeda do dólar de países emergentes. Então eu consigo ver através do Dólar Index se ele está comprador ou se ele está vendedor. Então, se o Dólar Index está comprador, teoricamente o dólar fica comprador. E eu analiso também aqui, eu tenho o S&P 500, que aqui no Brasil, através do Profit Pro, é o WISP-FUT. O WISP-FUT ele me fornece se o S&P 500 está vendedor ou não. Para quem não sabe, todas as bolsas do mundo elas se movimentam baseadas na macroeconomia dos Estados Unidos. É o principal país economicamente do mundo. Então, se os Estados Unidos está entrando numa recessão, que é isso que nós estamos vivendo nesse momento, a inflação está altíssima. Hoje a inflação dos Estados Unidos está em torno de 7 a 8%. Então, para controlar a inflação, os Estados Unidos têm que aumentar os juros. Então, com esse aumento de juros, que está projetando até 5% de juros nos Estados Unidos, a tendência do mercado é não investir em ações. Então, teoricamente, as bolsas caem e o dólar sobe. Por quê? O dólar é uma reserva de proteção. Então, o mercado faz o que quando isso acontece? Vende as ações, as big empresas, quem são os grandes investidores, vendem as suas ações, zeram posições e compram dólar. E para nós, no taper reading, isso informação é ouro. Então, se eu estou ali operando no dia e eu vejo que o S&P 500 está caindo, a nossa bolsa já abre em queda. Por quê? Eu consigo analisar também se nossa bolsa na abertura ela vai abrir vendedor ou não. Nós temos o EWZ, que representa a nossa bolsa em Nova York. Então, eu já sei que o nosso mercado vai abrir vendedor. Essa informação é ouro. Eu já consigo tomar decisão de compra de dólar já na abertura do mercado. Isso para quem é trader profissional. Trader amador é aquele trader que fica vendo conteúdo no YouTube e não vai se desenvolver. Você vai se desenvolver através de um conteúdo profissional. Você vai tomar decisões melhores, você vai tomar risco muito melhor e você vai conseguir entender sobre mercado de uma maneira muito mais clara, tá? Então, falando de juros novamente, todo os juros do mundo ele se baseia no T10 e no T30. Rafa, o que é o T10? São os títulos de renda pré-fixados nos Estados Unidos em 10 anos. Então, quem investe em juros, eles são o pai dos juros do mundo. Para todo investidor, ele olha para esses títulos de juros lá nos Estados Unidos. E a tomada de decisão e os juros no mundo inteiro acompanham esses juros. Essa semana está sendo legal gravar porque nós tivemos diversos bancos, diversas economias, bancos centrais, aumentando os juros no mundo. Nós vivemos um momento de provável recessão mundial, onde Estados Unidos está entrando numa recessão, onde a economia não vai crescer, não vai ter desenvolvimento para conter a inflação, Europa está entrando em recessão, a inflação na Europa está batendo quase 10%, se eu já não me engano, já estourou 10%, e com isso, com esse aumento de juros para conter a inflação, para conter a alta dos preços, as economias estagnam, elas não crescem. Então, com essa falta de crescimento, o mercado não cresce, então os investidores param de tomar risco, param de comprar ações, opções, e ele vai se proteger
em dólar, em euro, em ativos de proteção. Então, por isso que eu, como trader profissional, eu analiso preço, região e como tomo decisão. Eu através do tape reading, conciliando essas informações, eu consigo tomar melhores decisões. Eu sei que ali é um ponto de compra, eu sei que ali é uma região de venda e eu consigo pegar melhores trades, né? Com o mercado efetivamente defendendo o nível de preço. Tá? Então, através do fluxo, com a macroeconomia e análise de frequência, eu compro melhor e vendo melhor.